Tradicionalmente, quando se falava ou quando se fala em segurança comportamental, é muito comum aliar esse tema com ferramentas bastante tradicionais, como, por exemplo, os diálogos de segurança, os programas de treinamento e integração, os processos de observação e abordagem comportamental. Isso eu posso dizer que fez parte do passado e, de alguma forma, hoje no presente ainda é muito forte. Queria ver, na tua opinião, qual é o futuro desses elementos? Eu vejo assim, né, Júlio, hoje com a ideia do mundo 4.0, né, esses processos eles precisam ser mais preventivos. A natureza deles se torna preventiva a partir de um raciocínio lógico de diminuir a probabilidade de uma ocorrência. Mas eu considero que existe um outro mundo que está vindo junto com a tecnologia, que é até a forma de pensar, que eu acho que eles têm um papel fundamental de sinalizar para nós vulnerabilidades e estabilidades organizacionais. Então, um exemplo que eu sempre falo da diferença do retrovisor para o para-brisa. Para mim, é um novo status, um novo parâmetro, modelo para que essas ferramentas atuem. Observação e abordagem hoje, né? Tradicionalmente, como que isso acontece dentro das empresas, mesmo que tenha um sistema que vá atrás dos ativadores de comportamento de risco, que faça todo esse processo, mas o que acontece na minha visão é o seguinte: você registra num sistema, esse sistema vai para tratamento de dados, depois uma outra equipe analisa, de 30 a 45 dias depois chega para o dono da área aquilo que ocorreu lá. Eu acho que isso é um ponto que nós vamos ter como um avanço muito grande utilizando as tecnologias existentes, onde você vai ter em real time a informação passando, a identificação de uma vulnerabilidade, o tratamento, a observação e abordagem alimentando o tema para o DDS, que alimenta o tema para a integração, onde eu imagino numa integração você discutindo os maiores ativadores de comportamento de risco com as pessoas que nem entraram ainda dentro da empresa e como que eles, com essa visão, sem as paisagens que a gente sabe que se criam ao longo do tempo, conseguem nos ajudar ali a quebrar essas paisagens, a modificar comportamentos que se repetem. Eu vejo nesse parâmetro. O que eu consigo visualizar é um mapa de vulnerabilidades e um mapa de estabilidades, onde você, inclusive reconhecimento, Júlio. Hoje eu vejo programas de reconhecimento extremamente difíceis de gerenciar, com um número de indicadores, uma equipe praticamente para cuidar dos indicadores do programa de reconhecimento, onde é mais questionado a fórmula, a métrica, os indicadores do que valorizado o próprio reconhecimento. Eu imagino que em pouco tempo você simplesmente, num toque numa tela, vai conseguir observar quais são as áreas das suas empresas, ou as unidades, ou os negócios teus que têm a maior vulnerabilidade e a menor vulnerabilidade. Isso por si só vai ser um programa de reconhecimento. Você não vai ter que montar um programa de reconhecimento para isso. Então, no fundo do que eu estou falando, eu vejo um futuro com uma integração de processos. Talvez até sem divisão mais de nomes, de inspeções de segurança, para observação e abordagem, para relato de segurança, para relato de incidente, como se tudo isso caísse num único funil e o produto final seria uma informação de grande importância e relevância para o negócio. É dessa forma que eu consigo ver o futuro. Ou seja, a gente tem que aplicar de forma muito clara o conceito de inteligência, que é o dado ser transformado numa informação e a informação ser transformada em inteligência para gerar resultados. Queria ouvir um pouquinho de você se existe algum risco desse processo perder um olhar mais humano. Qual é a tua opinião sobre isso? Existe, Júlio. Existe se não for pensado e realizado. Se nós utilizarmos essa tecnologia com o nosso pensamento atual, sim. Se o nosso pensamento se voltar a olhar para isso como informações para que a gente entenda da parte não observável do comportamento humano e intervenha sobre ela, não. Exemplo que eu dou, a gente tá ensaiando várias iniciativas nesse sentido. Se eu descubro que o maior ativador gerador de comportamento de risco dentro da minha operação é o julgamento pobre, que tecnicamente é você observar
uma atividade e fazer um subjulgamento do risco que ela oferta para a gente. E eu simplesmente vou lá, reúno as pessoas e falo assim, ó, gente, essa atividade tem muito risco, nós não percebemos dessa forma, eu não estou agindo sobre ele. Agora, se eu crio jogos, se eu crio oficinas, se eu crio ações educativas em geral, que consiga fazer com que as pessoas identifiquem que aquela situação é uma situação de maior risco do que ele imaginava, você trabalha com algo que é dar um novo significado para aquela atividade, para aquele público que está lá. Então a inteligência também não é só no dado, é na forma como você vai tratar aquilo, para aquilo gerar um novo aprendizado para aquela equipe, para aquela... Agora, é interessante isso, né? Porque quando a gente fala isso, parece que é lá para o nosso operador, lá para o nosso mantenedor, mas não é para ele só. A gente tem conseguido identificar, por exemplo, esse ativador de julgamento pobre em alta liderança, onde decisões são tomadas dentro de salas executivas que vulnerabilizam o processo, que mostram muitas vezes que o alinhamento dos valores dos líderes não estão alinhados com a missão, com a visão, com os valores da própria organização. Então, isso tudo que a gente está falando do 4.0 não é um alimentador pro líder, é para ele também e é dele também. Então é por isso que eu digo sempre que o aprendizado ele tende a ser individual, mas também organizacional, se a gente tiver essa inteligência aplicada dessa forma. Legal, muito bacana. Acho que você contribuiu com 2 pontos essenciais na minha percepção e 2 aprendizados fantásticos. Um é nós termos integração para que essas ferramentas possam conversar entre elas e trazer mais dados, mais informações. E o segundo ponto é utilizar de forma inteligente isso para que a gente realmente consiga fazer um trabalho preventivo eficaz. A reflexão e a pergunta que nós fazemos para todas as empresas: nós estamos preparados para isso? Ou nós estamos nos preparando para isso? Pense nisso.